Começa agora. Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação: Marco Caruso. Bom dia, hoje é segunda-feira, 22/8/22, e esse é mais um Diário Econômico Original. Antes de tudo, se você está me escutando até as 9 da manhã de hoje, fica o convite para me acompanhar ao vivo na live do Valor Invest, onde eu vou bater um papo sobre o caminho dos juros lá nos Estados Unidos. Para assistir e participar mandando perguntas é só acessar qualquer uma das mídias sociais do próprio Valor Invest. Bom, na sexta vocês lembram que eu me perguntei aqui se o Ibov ia conseguir escalar o muro de ordens de venda que tinha lá nos 116 mil pontos. E não conseguiu. Desmoronou até os 111.500 e fechou em queda de mais de 2% no dia. O externo não ajudou, a gente viu queda nos principais ativos pelo mundo, e aí o tom do Fed das últimas aparições voltou como a principal explicação para isso, em linha com tudo que eu já comentei por aqui. Um ponto do externo que eu comecei a ficar mais de olho recentemente e vale comentar com vocês é a crise que começa a se alastrar pela América Latina. A gente está vendo novos protestos na Argentina, o que não é uma novidade, mas a gente também está vendo uma desconfiança dos investidores com a nova Constituição do Chile, e a vida do novo presidente da Colômbia também não começou com aquela lua de mel natural de um novo mandato. Eu entendo que a experiência dos amigos dele de ideologia lá do Chile, Peru e Argentina deveriam servir de lição útil para esse momento. A primeira lição na minha cabeça é não achar que a vitória seja um convite para repetir aquelas políticas econômicas fracassadas dos anos 2000, centradas num certo dirigismo estatal, vamos dizer. Em vez de votar em velhas ideias, na minha cabeça o latino-americano está simplesmente votando contra o governante da vez. Não é à toa, por exemplo, que nas últimas 14 eleições aqui na região, em todas elas a gente teve mudança de partido. Bom, e aí semana passada as moedas da região emendaram uma bela piora, e o juro básico por lá, inclusive no Chile, está batendo aí níveis mais altos de mais de décadas. Até agora o contágio do Brasil me parece mínimo, mas é um ponto de atenção. Pelo menos nessa incerteza política que assola a América Latina, o Brasil talvez leve alguma vantagem por ter dois candidatos aí na frente das pesquisas que já foram experimentados pelos investidores e pelo público em geral. Mesmo que isso não garanta uma lua de mel nesse mundo polarizado que a gente tem vivido. E aí, falando de eleições aqui, essa semana todos os candidatos com mais intenções de votos devem passar por uma sabatina do Jornal Nacional, a começar pelo presidente Bolsonaro hoje. E na sexta começa a propaganda eleitoral na TV e na rádio, que já foi um evento político muito mais importante antes das mídias sociais ocuparem todo esse espaço que elas têm ocupado nas nossas vidas. Falando de economia, para a semana eu tenho duas dúvidas e duas certezas. No Brasil eu vou entender a extensão da deflação do IPCA, inflação ali de agosto, com a prévia que sai na quarta-feira com o tal do IPCA 15 que eu já comentei na sexta-feira. Aqui no time econômico a gente tem se perguntado se a gente não deveria levar nossas projeções de IPCA do ano para casa dos 6% baixo. Essa é uma das dúvidas, né? E aí duas notícias que saíram na sexta nos levam também a discutir isso daí. A Andréa Sadi e a Júlia do Alibe noticiaram que o famigerado Centrão estaria estudando ações para baixar o preço dos alimentos, especificamente carne bovina, frango e ovo, depois do sucesso, na palavra deles, da queda do preço dos combustíveis. E aí o Valor Econômico na sexta noticiou que um novo decreto com corte de IPI em vários produtos seria iminente, citando aí empresários que almoçaram com o ministro Paulo Guedes. Os dois movimentos seriam de preços para baixo, pelo menos no curto prazo. Lá fora uma certeza é que a medida de inflação preferida do Fed, o PCI para os mais íntimos, deve ter dado uma boa melhorada. A gente viu várias outras medidas para o mês de inflação que saíram nas últimas semanas, já contando essa história, a história que a gente já falou aqui de que a inflação teria deixado seu pior momento já para trás. A dúvida nos Estados Unidos, para mim, é se o Fed vai usar o simpósio anual dele de Jackson Hole, que eu também já comentei na sexta, para dar algum recado sobre as suas intenções futuras. Em anos passados, a resposta para essa dúvida seria sim. E aí, então, dia 26, sexta-feira, é o dia D para isso, justamente porque é o dia que o Powell, o presidente do BC americano, fala. Bom, a última certeza vem da Europa. Eu falei de duas dúvidas, duas certezas, essa é a última. Os dados de atividade da região, que saem na terça-feira, devem mostrar uma nova deterioração dos números no mês passado. A recessão nos Estados Unidos é uma dúvida, né? A gente não sabe se ela vem ou não. Mas a recessão na Europa, para mim, é uma certeza.
Inclusive, infelizmente, eu vejo a Alemanha já em recessão nesse segundo semestre. Bom, por hoje é isso. Uma boa semana, bons negócios e sorte para aqueles que se preparam sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 7 da manhã, no Spotify e YouTube.